Vamos lá então para o momento da palavra. Entramos um pouquinho tarde hoje no momento da palavra, né? Se empolgamos ali nos louvores antigos. Mas irmãos, antes de entrar aqui, mais uma vez, eu quero reforçar aqui que nós estamos há 16 dias da nossa conferência para mulheres. E não deixe de fazer a sua inscrição e venha participar com a gente, porque vai ser muito poderoso. E eu quero muito a sua presença lá com a gente. Só você entrar no nosso site, ministériosementesdafé.com, e fazer a sua inscrição. Eu quero ler um texto aqui, que está no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11, que diz assim: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado, desperdiçou tudo que tinha. E o rapaz já havia gastado tudo tudo que ele tinha. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, perguntou: Quantos dos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no seu dedo e uma sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este é meu filho. Ele estava morto e viveu de novo. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando ele voltou e chegou perto da casa e ouviu a música e os barulhos da dança, então chamou o empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? E o empregado respondeu: Seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que eu trabalho como seu escravo. Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a sua ordem. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para fazer uma festa para os meus amigos. E por que esse seu filho desperdiçou? E por que esse seu filho que desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo? Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho e tudo o que é meu é seu também. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Essa parábola aqui, ela é muito poderosa e traz para a gente um aprendizado muito forte também. Qual é o aprendizado? Primeira coisa que esse texto mostra, o contexto desse texto, ele fala o porquê que Jesus está trazendo essas parábolas. Não foi só essa, foi uma seguida da outra que ele fala. Ele fala sobre a dracma perdida, a ovelha perdida.
E sabe por que ele vem trazendo essas parábolas? Porque ele estava sendo questionado pelos fariseus. Ele estava sendo questionado pelos doutores da lei. O porquê que Jesus estava comendo, se assentando, se misturando com pessoas de má fama. Eles não conseguiam entender o porquê que Jesus estava tomando até mesmo refeições com as pessoas de má fama. As pessoas que para os fariseus era considerado condenado. Então ele vem trazendo uma sequência de parábola, e eu parei aqui nessa aqui do filho pródigo, porque ele fala algumas coisas bastante interessantes. A primeira coisa que esse texto ele diz, que foi o filho mais moço, ou seja, o inexperiente, o imaturo, que virou as costas para o seu pai, que agiu totalmente de forma imatura porque queria viver as coisas que o mundo oferecia. Esse texto ele fala que uma pessoa, que esse filho, né, pródigo, que se distanciou do seu pai, era um filho que não tinha maturidade, por falta de experiência. Ele quis desfrutar das coisas que esse mundo oferece. Só que a gente sabe que esse texto é 100% cristocêntrico. Isso aqui fala da igreja. Isso aqui fala das pessoas que têm o coração dividido, das pessoas que ainda não tiveram um encontro real com o Senhor e que ainda não entendeu que o Senhor nos tirou de um caminho, de um histórico, de um poço totalmente destruidor. E se Ele nos tirou de lá, é porque Ele sabia quais eram as consequências que aquilo poderia trazer para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa história. Só que esse texto ele fala de dois perfis de pessoa: o imaturo que sai, se aventura e quebra a cara, e do egoísta, do filho mais moço que sai, quebra a cara e vê que o que o mundo tem para oferecer lá não tem amigos. Você só tem amigo quando você pode oferecer alguma coisa. Você só tem amigos se você pode pagar alguma coisa, enfim. E depois fala do filho mais velho, que não entendeu o propósito do pai em celebrar a vinda do filho que estava perdido, que é um filho totalmente egoísta. E dentro da igreja, existem esses dois perfis. Existe o filho que está dentro da igreja, que é totalmente egoísta, que quando vê o resgate do coração de alguém, o resgate da vida de alguém, ele não consegue entender. Nós vivemos um tempo em que as pessoas, irmãos, eles questionam até a conversão do outro. Até quando alguém aceita Jesus, volta para a igreja, ele questiona, ele fala: eu duvido se vai permanecer há muito tempo na igreja. Isso daí é fogo de palha. Isso daí, na verdade, ele não quer compromisso com Deus. Vai vir e daqui a pouco está lá no mundão de novo. Pessoas que quando são resgatadas, e o bom pastor faz isso com excelência, resgata o coração que está arrependido, porque aqui o filho pródigo, depois que ele quebra a cara lá no mundo, ele se arrepende. Ele se arrepende, ele percebe que é pura ilusão. Então quando ele volta para a casa do seu pai, ele volta com um projeto, um plano mental. Quando eu chegar lá, eu vou pedir perdão a Deus, vou pedir perdão ao meu pai, e vou dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado seu filho. Então eu quero ser um trabalhador, eu quero ser um escravo dele. Só que quando ele chega, ele é surpreendido pelo seu pai. Porque quando ele chega, ele é acolhido com honra. Isso aqui fala de Deus. Se tem uma coisa, meu irmão, que Deus ele nunca vai rejeitar, é o pecador. Ele sempre vai rejeitar o pecado. Quando o pecador ele vem com o desejo, com o propósito de se libertar do seu pecado, ele vai ser acolhido por Deus. Ele vai ser vestido por Deus. Você percebe que o pai do filho pródigo, ele tem alguns princípios quando ele recebe o seu filho. Primeiro, ele celebra.
Depois ele chama os seus empregados, manda preparar uma festa. Aí ele manda vestir o seu filho, manda colocar um anel de honra, um anel de filho, manda trocar as vestimentas. Ou seja, essas vestes que você usava lá no mundo, vamos desfazer dela. Eu tenho algo novo para você. Aí coloca uma sandália. A sandália fala do quê? De uma nova direção, de um novo tempo. A sandália do evangelho, que muda, que transforma, que liberta. Quando a Bíblia fala desses princípios, ela está falando que não tem como um pecador, um pródigo querer sair do mundo e continuar com a mesma vida. É ilusão. É ilusão, meu irmão. Quando você se arrepende do seu velho homem, dos seus pecados, e você vem para a presença de Deus, você tem que vir convicto de que as velhas práticas você precisa abandonar. Porque senão você não vai conseguir viver o novo. É o pano novo remendado pelo pano velho. Não tem como você viver o novo se você não abandonar o velho. Não tem. Não tem como você estar na igreja e estar praticando o pecado. Não tem como você estar na presença de Deus e fazendo falcatrua. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que não tem dois caminhos. Você sabe que para vestir essa roupa nova, colocar esse anel no dedo e vestir essa sandália, meu irmão, você precisa estar decidido. Você precisa decidir o que você quer para a sua vida. Você precisa decidir. Aí aqui fala do filho mais velho, o que precisaria ser mais experiente, o que deveria de estar mais entendido, o que deveria de ter mais maturidade. Ele não descola do seu pai, não, ele está ali sempre com o seu pai. Mas quando vê o seu irmão voltando, retornando, o pai celebrando, ele tem ciúmes, ele tem inveja, ele questiona o seu pai. Isso aqui fala de quem? Dos fariseus. Os fariseus, os religiosos. O que é que os fariseus estavam fazendo com Jesus? Se você vê em Lucas 15, no capítulo 15, no verso 1, você vai ver que eles estão questionando. Porque Jesus estava dando ouvido às pessoas de má fama. Jesus preocupado com o coração do pecador e os fariseus preocupados com a reputação. Você percebe isso? Você consegue entender essa grande problemática? Preocupado com reputação, preocupado. Como assim? Ele dá ouvido para esse povo. Mas na verdade, o que os fariseus, os religiosos não conseguiam enxergar é que Jesus ele veio para os corvinhos de rio mesmo. Para os doentes, os rejeitados, os ignorados. Os que queriam, os que viviam essa vida, mas que queriam a libertação. Que queriam sair desse caminho. É por isso que você vai ver Jesus olhando para a prostituta, tocando na mulher a mulher encurvada, tocando no leproso, tocando no caixão, no morto, tudo que era proibido. Você está entendendo? Se tinha uma coisa que Jesus tinha, meu irmão, era uma grande sensibilidade. Quando ele olhava para o pecador e via aquele coração quebrantado que queria sair daquele lugar, ele mostrava um caminho diferente, o caminho da libertação. Só que você vai ver isso, você vai ver ele fazendo isso sempre com aqueles que queriam sair daquele caminho de destruição. Qual que é o papel da igreja hoje? Ficar nesse lugar dos fariseus? Questionando?
apontando. Qual que é o lugar da igreja hoje? É nesse lugar que Jesus estava? De que quando chegava um pecador, um excluído da sociedade, um ignorado da sociedade, ele parar, olhar nos olhos, dar atenção, ouvir os seus problemas e dar uma direção? Qual que é o lugar da igreja hoje? Agora eu te faço uma pergunta. Em que lugar que a igreja hoje está? Será que a igreja ela está olhando para o pecador? Ou olhando para o bolso do pecador? Ou olhando se o pecador tem um dízimo alto, um dízimo mais ou menos, ou não dizima? Hã? Em que lugar que está a igreja hoje? Em que lugar que está a igreja hoje? Como que está o olhar da igreja na terra? Será que a igreja está olhando para as feridas? Eu estou falando de gente que quer ser liberto. Eu estou falando de gente que chega e fala: eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso de transformação, eu não sei o caminho. Eu estou falando desse perfil de pessoas. Eu não estou falando daquele perfil de lobo em pele de cordeiro, não, que está dentro de uma igreja só para se esconder atrás de uma religião. Não, eu estou falando de pessoas que querem abandonar o seu pecado porque sabe que a vida que ele leva está levando à destruição à sua casa. Que o pecado que ele carrega não está só sobre ele, vai alcançar o seu filho, vai alcançar a sua filha, vai alcançar a sua geração. Eu estou falando desse pecador que não está aguentando mais carregar esse fardo de acusação e que está decidido a mudar a sua vida. E de que forma que a igreja precisa olhar para eles, pastora? Primeira coisa, a igreja precisa se comprometer com as escrituras sagradas. Nós, como igreja, eu estou falando de nós precisamos nos comprometer com as escrituras sagradas. De levar a igreja a um arrependimento de alma. A levar a igreja a um confronto. Nós não estamos aqui para decidir quem vai para o céu, quem vai para o inferno, porque quem decide isso é o Senhor. Mas o papel nosso como igreja é de chegar no pecador e falar para ele: olha, quando você continuar desse jeito, as coisas não vão desenrolar na tua vida. Eu lembro de uma pastora que uma vez ela atendeu um jogador de futebol muito famoso, extremamente famoso no Brasil. E ela dizia para mim assim: Dani, pastora, quando eu estive lá, sabe qual foi a primeira vez? Sabe qual foi a primeira coisa que ele me falou? Que ele traz pastores para fazer célula na sua casa. Porque às vezes quando ele ia nas igrejas, o povo, meu irmão, crente é fora da curva, né? Olha, só o sangue de Jesus. Em vez de cultuar, queriam tirar foto com ele, aquela coisa toda. Então ele não ia muito para a igreja por conta desses constrangimentos. Então ele trazia pastores, líderes, que às vezes ele assistia lá e era tremendo e era poderoso, ele trazia na sua casa. E esses pastores chegavam lá, ao invés de discipular ele, meu irmão, queria o quê? Dinheiro. O que mais? Como o pai dele, não posso falar muita coisa, senão o povo é muito esperto, né? Um outro membro da família é um cara muito promíscuo e etc, etc. Às vezes chegava com bebida, logo depois da célula, e começava a oferecer, e aquilo que era para ser uma célula de confronto, aquilo que era para ser uma célula de salvação de alma, já se tornava uma célula de cachaçaria, de bebida. Daqui a pouco o povo estava tudo tchuco ali, já falando bobeira.
E aquele jogador famosíssimo falava justamente isso para aquela pastora. E eu falo para você, meu irmão, qual que é o posicionamento da igreja? Você percebe que a igreja, ela está totalmente desfocando. Você tem que entender uma coisa. Se falar a verdade para uma pessoa é perder a amizade dela, perca a amizade, mas fica com a verdade. Se pregar a verdade na tua igreja é fazer com que os membros vá embora, que fique vazio, mas você fique com a verdade. A verdade. Se falar uma verdade para aquele dizimista fiel, mas você sabe que aquele dinheiro é ilícito, irmão. Você sabe disso. Você sabe que o camarada vive uma vida, você sabe disso. Se falar a verdade para esse homem vai fazer com que ele não contribua mais na tua igreja, meu irmão, fique sem a contribuição, mas permaneça com a verdade. Porque se você está tendo essa oportunidade de estar na vida deste homem, é porque Deus quer te usar para arrancar as escamas dos olhos desse homem. Dos olhos desse homem. Dos olhos desse homem. Agora, onde está o seu coração? O seu coração está na verdade ou o seu coração está no tesouro? Aonde está o seu coração? Vai ter lugares que Deus vai nos levar, irmãos. Eu tive uma experiência muito forte. Uma irmã falou assim para mim, assim, há um tempo atrás: pastor, eu queria que você orasse por uma moça que ela desviou da igreja, conheceu um cara no mundo do crime, desviou da igreja por conta desse homem, ela se apaixonou demais, saiu da igreja. Muito apaixonada por esse homem, depois houve traição da parte dele, e essa moça se desesperou e tomou, esqueço o nome daquele veneno. Não matou ela, mas deixou ela em estado vegetativo. Eu queria tanto que a senhora fosse lá orar pela família, por ela, porque a família está muito abalada, a família de cristão. E eles moravam numa certa comunidade aqui em Foz. E eu lembro que eu fui. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu desci naquele lugar. Ela falou: eu vou te esperar em tal lugar, porque o meu irmão precisa entrar com a gente lá dentro. Eu falei: tudo bem. Cheguei lá, o irmão dela estava lá. Quando a gente foi entrando, ele fez um assobio, que é um código, para a gente poder ir entrando. E eu olhando assim, irmãos, pessoas armadas, protegendo ali o lugar. Quando eu entrei lá dentro daquela comunidade, cheguei dentro daquela casa, meu coração quebrantou de ver aquela moça. Uma moça tão linda. Eu vi a foto dela assim na estante da mãe. Linda, irmão, linda. A mãe dela veio e trouxe o álbum de fotos quando ela cantava no coral da igreja, quando ela era solista do coral. E aquilo, meu irmão, foi mexendo comigo. Eu falei: meu Deus. E a mãe dizia: pastor, eu não sei. Ela falou: eu não sei aonde eu errei. Eu criei os meus filhos na presença de Deus. Eu não sei se é porque eu moro aqui nessa comunidade. Eu não sei. Eu falei: irmã, entenda uma coisa. A senhora pode morar onde a senhora for. Princípios são princípios. A senhora ensinou. Ela decidiu o caminho diferente. É como o filho pródigo. Decidiu. E não tem como o pai segurar, meu irmão. Quando a pessoa fecha os olhos espirituais e abre o olho carnal, ela vai cegamente para as coisas do mundo.
E aquela mãe ali do lado daquela moça, deitada, irmãos. Situação triste. Ela folhava assim. Muito triste, irmãos. E aquela moça deitado, um estado assim muito delicado. E a mãe ia falando comigo. E quando eu olhei assim para aquela moça, as lágrimas dela caíam assim. E eu disse para ela assim, ela tem consciência? Ela falou, sim, ela tem consciência. Ela só não move o corpo, não move a mão, não move nada, não consegue falar. Mas o médico disse que ela ouve muito bem e ela tem consciência. Aí eu falei assim, primeiro eu vou orar por vocês, então eu vou orar por essa moça. Orei pelo coração daquela mãe, pelo coração daquele pai. O pai era bem calado, o pai não falava muita coisa. Orei pelo coração daquela mãe e disse para ela, fique em paz. A senhora não tem culpa disso, isso aqui foi uma escolha dela. Terminei de orar, peguei uma cadeira, sentei, lembro como se fosse hoje. Eu sentei assim, do lado dela. E eu olhei para ela assim, o olhar dela era parado, assim, irmão, para cima, assim. Ela não movimentava a cabeça, nada. Ficava o olhar parado, olhando para cima. E eu olhei assim para ela, assim, na direção dela e falei assim, fulana, você sabe que o que está acontecendo com você hoje é consequência da sua escolha. Porém, eu não vim aqui para te condenar. Eu vim aqui para dizer para você algo e eu fico muito feliz que você está consciente. Renova a sua aliança hoje com o Senhor. Porque o Senhor está aqui. Ele quer te acolher novamente. Irmãos, desceu uma presença tão gostosa dentro daquela casa. Muito gostosa. Desceu um quebrantamento. Eu não aguentei as lágrimas, irmãos, porque eu lembrei de uma amiga nossa de família que aconteceu algo similar com essa mulher. E eu olhando para aquela moça, eu disse assim, lembra quando você era solista da igreja? Quando você cantava no coral? Lembra do tempo que você passou com o Senhor? Das experiências que você teve com Deus? Saiba que o mesmo Deus que estava com você lá, quando você solava no coral, quando você participava do coral, Ele está com você aqui agora. Se você deseja renovar sua aliança com Deus, o Senhor hoje está aqui. Ela piscou 2 vezes assim, piscou uma vez e piscou outra vez e as lágrimas desciam. Eu coloquei a mão na cabeça daquela moça, jovem, irmãos, ela tinha acho que uns 21, 22 anos. Coisa mais linda do mundo. Você olhava a foto dela assim na estante da mãe e você olhava ela naquela cama, era de cortar o coração. Eu coloquei a mão na testa dela e falei assim, Senhor, a fulana de tal hoje está renovando a sua aliança contigo. Pai, visita o coração dela aqui agora. E comecei a orar. Comecei a orar. Eu falei, ela está entregando a sua alma hoje para o Senhor. Finalizo ali aquela oração. Quando eu saio para fora, irmãos, tinha 3 homens assim, pro lado de fora, armados. E a irmã que me levou, o irmão dela falou assim para mim assim, pode ficar tranquilo, tá, irmãs? Porque na verdade eles trabalham aqui e é normal eles ficarem aqui. Mas é que eles pediram para ver se a senhora não pode orar por eles. Eu saio para fora assim na área, os rapazes se aproximam, eles tiram o boné, um respeito muito grande, eles tiram a arma, colocam no chão. Eles baixam a cabeça assim para receber a oração. Eu falei, vocês podem olhar para mim um pouquinho? Aí os 3 olharam para mim. E eu disse assim, vocês sabem que o caminho que vocês escolheram tem 2 destinos. Aí eles baixaram a cabeça.
balançar a cabeça que sim. Mas eu quero te oferecer um outro caminho. Um caminho da vida eterna. Que talvez vocês, olhando para o coração de vocês, vocês acham impossível vocês conseguir vencer. Mas eu quero dizer para vocês que a escolha dessa jovem deixou ela naquele estado. Vocês podem decidir hoje um outro caminho. Vocês querem decidir hoje? Um deles dá um passo à frente e dobra o joelho. E ele diz assim: a minha mãe, ela não perde o programa de rádio de você e da missionária Márcia. Por muitas vezes, Deus usou vocês para falar comigo. E ele disse assim: teve um dia que a senhora começou uma palavra e a missionária Márcia terminou aquela palavra. A senhora disse assim: ei, eu vejo um homem que você está saindo para um corre agora. Eu estou usando esse termo porque é esse termo que você usa. E Deus, Ele quer te dar livramento. Aí entrou a missionária Márcia e disse assim: ó, para tu entender que é Deus, o Senhor manda te dizer, ó, que a tua mãe estava de joelho nessa madrugada, porque ela sabe que esse corre que você vai fazer, você pode voltar dentro de um caixão. E essa mulher está chorando por você. Quando ele falou isso, irmãos, eu levei um susto. Ele falou: a senhora lembra disso? Eu falei: lembro. Não faz 2 meses. Ele disse: aquele dia eu não fui. E todos os meus amigos foram mortos pela polícia. Eu olhei para ele e falei assim: o que é que está fazendo com que você permaneça nesse caminho ainda? O Senhor está provando para você que Ele te ama. E ele olhou para mim e ele falou assim: será que Ele me ama? Eu já fiz tanta coisa. Eu já matei gente. Eu já matei criança em nome do crime. O senhor não tem dimensão que eu já fiz. E eu olhei para aquele cara e falei assim para ele: olha, a minha Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele cara começou a chorar, irmãos. Eu dei um abraço nele. Comecei a orar por ele. Comecei a repreender todo o espírito que aprisionava a vida daquele homem. Os outros 2 que estavam atrás também deram um passo à frente, dobraram o joelho e começaram a chorar. Nunca mais tive notícia daqueles homens. Mas a semente foi plantada naquele coração. E eu quero finalizar essa reflexão dizendo para você, filho pródigo: ainda há tempo. Ainda é tempo. Eu não sei como é o seu passado, como que você está vivendo a sua vida. Se é no mundo do crime, do tráfico, da prostituição, não sei. Mas saiba uma coisa, que Jesus, Ele te ama. E Ele tem poder sim de dar uma reviravolta na sua vida. Mas você precisa crer, você precisa acreditar. Você precisa entender que não tem 2 caminhos, é um caminho só. É um caminho que vai te levar para a eternidade. E talvez você também tenha uma mãe ou uma esposa. Talvez é o seu filho que tem orado todas as noites e pedindo para Deus salvar o seu coração. E Deus está dizendo para você: saia desse muro. Decida hoje aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Ou voltar para os seus caminhos e fazer uma nova aliança. Talvez você pode dizer: mas pastor, a vida que eu levo aqui traz um padrão para minha família, que se eu sair disso aqui, esse padrão vai cair. Meu irmão, que caia o padrão. Que caia o padrão.
Não se importa com isso. Mas os meus filhos, você vai sentar com os seus filhos, vai conversar com eles. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas deixa eu terminar aqui. Senta com os seus filhos e com a sua esposa e diga: eu vou sair disso aqui, mas vocês têm que entender que daqui a pouco nós talvez vai comer só arroz. Mas nós vamos estar com Jesus. E eu vou lhe dizer, meu irmão, o diabo vai te provar no último. Mas quando você vencer isso, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Do que a primeira. Com Cristo, você vai provar da verdadeira prosperidade. Da prosperidade sem culpa, sem medo. A prosperidade com Cristo, eu não preciso andar com uma arma na minha cintura de medo de eu morrer dos meus inimigos e me matar. A prosperidade com Cristo, eu não preciso colocar cerca elétrica, câmera, porque a qualquer momento a polícia pode bater aqui na minha casa. A prosperidade com Cristo é diferente. Você vive, você não vegeta. A prosperidade com Cristo, eu não preciso subornar a polícia para mandar minhas mercadorias. Prosperidade com Cristo é diferente, meu irmão. Diferente. É diferente. E Deus, Ele pode te mostrar um caminho diferente. Algo novo. Sabe por quê? Eu finalizo essa reflexão dizendo para você: não temos tempo para brincadeira. Jesus está às portas. Muito, muito e muito próximo para buscar a sua igreja. Veremos sinais mais profundos e proféticos em breve. Em pouco tempo. E eu espero que você que está ouvindo essa palavra entenda que não tem para onde você fugir. Jesus está te chamando hoje. E se você que está ouvindo essa palavra quiser voltar hoje com Jesus, voltar a aceitar a Jesus, faça uma oração aí na tua casa, dentro do seu carro, aonde você estiver. Porque Jesus, Ele está te recebendo hoje como um filho pródigo que está voltando. Ele está colocando hoje um anel no seu dedo, uma vestimenta nova e uma sandália nova nos seus pés. Porque o caminho que Ele tem para você hoje é um caminho profético e poderoso. Eu quero orar com você. Senhor, tem filhos pródigos me ouvindo hoje. Filhos pródigos que hoje estão decidindo a voltar para um novo tempo, uma nova história. Não será fácil, Espírito Santo, mas eu lhe peço, interceda por esta vida. Interceda por esta vida. Ajude-o a sair desta prisão espiritual, desse calabouço. E conceda a ele um novo tempo, uma nova história, um novo caminho. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, beijo teu coração. 1h da tarde, hein? Vamos embora. Domingo tem 2 cultos aqui na nossa igreja, 8h30 da noite. E às 19h. Eu espero você para esse culto poderoso. E não esqueça, se inscreva na nossa conferência, porque falta 16 dias e eu quero você lá, mulher, porque vai ser poderoso. Entra no nosso site, ministériosementesdafé.com, e faça já a sua inscrição. Um beijo, tchau, tchau.